Voltando então, feliz 2022, né? Não sei se a gente volta para a sala, mas enfim. Retornando então à matéria de GSMIL, semestre 2021.2. Eu estava, na verdade, olhando o material que eu tinha passado para vocês lá no começo, mais ou menos na metade, quando a gente estava vendo a camada de rede, enlace, etc. Que eu tinha falado de IPv6, eu já comecei a falar sobre HTTP2, HTTP3, tanto é que eu estou aqui mostrando no Quick vídeos de outros semestres também, que eram expositivos, né, que eu estava usando o quadro. E desse material todo, então, agora a gente vai começar a retomar de fato. Então, a ideia é que a gente tem ali as nossas quatro entregas, as entregas um e 2 voltados mais para o mundo de telefonia, ou seja, a gente tem um serviço básico de sinalização, onde ele depois vai disparar os eventos para fazer a parte de negociação, né, que está combinado junto com a sinalização, a parte de escolha de caminho e, por fim, todo o transporte de mídia de fato. Isso a gente está fazendo usando aplicações tradicionais de telefonia, como por exemplo SIP, RTP, etc. Tá? Todo esse pacote que a gente costumeiramente costuma utilizar. Só que agora na virada, uma vez que a gente fez essa primeira pausa com duas entregas, nesse retorno o que vai acontecer é a gente começar a agregar mais serviços, mais protocolos e padrões, para que a gente comece a ver isso em outros cenários, para ver justamente como se dá esse funcionamento. Até que é interessante a gente tirar uma sinalização complexa como a SIP, e eu sempre digo que ela é complexa porque ela é muito flexível, isso faz com que a gente tenha muitos cenários e a gente possa incorporar e usar outras sinalizações mais simples, inclusive. E aí eu quero justamente resgatar algumas coisas desse material. Então, para esse retorno, uma vez que a gente teve ali por volta de quase um mês e meio de intervalo, eu vou botar isso como tarefa no Classroom, etc. Mas a ideia é a gente resgatar um material que eu já tinha comentado, mas não tinha dado muita ênfase, e agora ele se torna muito importante, que é esse livro que está todo online para quem quiser. Principalmente eu quero chamar a atenção apenas dos dois capítulos finais que são os que eu realmente vou precisar, que é o capítulo 17 sobre o WebSocket, para quem não está habituado a trabalhar com isso, porque no fundo o que eu preciso é do WebRTC. Porém, eu vou precisar obrigatoriamente o conhecimento de WebSocket, a parte de API, protocolos, etc. Caso alguém queira voltar um pouco mais e entender mais sobre as tecnologias, seria interessante, pelo menos do capítulo 14 em diante, mas aí já fica bastante. Não é muito em termos de volume de leitura, mas é mais uma questão de complexidade, talvez fuja um pouco. Esse livro ele foca bastante na questão de desempenho, então normalmente ele faz uma apresentação conceitual e depois ele trata mais a questão de desempenho, tanto é que ele fala sobre vários assuntos, como Wi-Fi, TCP, UDP, etc. De qualquer forma, quem quiser pegar toda a história, aí eu recomendo a partir do capítulo 9. Então, quem quiser fazer uma leitura mais aprofundada sobre HTTP e quiser trabalhar realmente de fato com isso, ou seja, evoluir bastante nesse assunto, eu recomendo fortemente que comece a partir do capítulo 9 e vá avançando. Quem não tem muita familiaridade sobre API, sobre como o navegador interage com isso, tanto é que o WebRTC basicamente é uma grande API que os navegadores modernos oferecem, recomendo a partir do capítulo 14. Mas para que fique bem claro, o que eu vou precisar para essa disciplina são apenas o 17 e 18. Em termos conceituais, mais uma referência, mais uma fonte mais primária, recomendo, na verdade, ainda falar sobre esses dois aqui, que são a RFC 5694, ela é bastante pequena, mas ela fala sobre P2P, então para quem não está habituado sobre arquiteturas, porque eu vou fazer muitas vezes um paralelo, embora os vídeos que eu já tenha mencionado, eu já tenha mostrado isso, tá? Mas caso alguém queira ali uma fonte, um documento que embase bem, a 5694 ela fala sobre P2P, que é uma coisa que a gente vai precisar bastante para a parte de mídia, e como é que a gente salta de um mundo cliente-servidor como é o HTTP e vá para o mundo P2P, ou seja, na verdade, quando a gente está falando de WebRTC, WebSocket, HTTP, HTTP versão 1, 2, etc., a gente está falando de uma aplicação híbrida, então ela é parte cliente-servidor e parte ela é P2P. E aí a gente precisa falar muito sobre isso porque a parte de mídia a gente tem muitas possibilidades. Se antes a gente tinha uma complexidade na parte da sinalização, no WebRTC a gente passa a ter
muitas possibilidades também na parte de transporte de mídia. E tem uma outra que eu acho muito interessante, que é a RFC 7118, que é toda essa parte de empilhamento de protocolos, porque a gente hoje já está falando de UDP e UTCP, né? E ali a gente vai ter o TLS com DTLS, depois a gente vai colocar o HTTP, em cima vai ter o WebSocket, e em cima vai ter um protocolo de sinalização. Então essa lógica de empilhamento, ela cresce bastante na camada de aplicação de fato. E para ajudar, a 7118 ela fala justamente o WebSocket sendo um protocolo de transporte para a sinalização, aqui no caso o SIP, como se dá isso. Tem um vídeo que eu fiz, inclusive, sobre o que é um resumo da disciplina, eu vou colocar mais no final da disciplina, uma vez que ela faz justamente um apanhado geral de tudo isso e traz esse empilhamento. Então é sempre importante, sempre que possível, visualizar essa camada, as 7 camadas lá do OSI, como é que elas estão operando entre si, né? Se a gente entender que o SIP, ali a gente está falando de sessão e por aí vai. Ok? Então, essas duas aqui e principalmente isso. Essa é a tarefa dessa semana, mais uma questão de resgate, então essa primeira semana basicamente a leitura, e eu também já vou colocar o OpenEasy RTC, que é uma aplicação, que é a próxima aplicação que a gente vai rodar, que é o da entrega, o relatório parcial 3, onde a gente já vai ter, então, a sinalização muito simplificada, na verdade não é mais simplificada, é simples mesmo, quase simplória, onde a gente tem uma sinalização muito simples, porém em cima de HTTP, em cima de WebSocket, a sinalização ali está em cima e passa a usar o WebRTC, e aí a gente tem que entender como se dá a parte de transporte de mídia. Por isso eu estou passando então nessa primeira semana uma leitura para que na próxima semana a gente já possa rodar a aplicação, começar a coletar algumas informações e ficar, ao invés de um softphone, passar a usar o navegador como nossa ferramenta de trabalho a partir de agora. Então a gente passa aí para o mundo WebRTC a partir dessa essa primeira semana de aula, agora em fevereiro, para que a gente chegue lá em março, que a gente consiga rodar mais uma aplicação, que provavelmente vai ser um dos jogos que eu desenvolvi junto com o pessoal, não só do integrado, mas também da engenharia, que daí a gente possa discutir principalmente a parte de mídia, com SFU, MCU, ou seja, formas de veicular a mídia para que a gente possa ter mais clientes, mais usuários, menor latência e discutir sobre isso ao longo o que seria a parcial 4, mas na verdade já é o relatório final, certo? É isso.